Graça e paz. Que bom que você veio cultuar o Senhor nessa noite. A chuvinha que estava fora, mas cedo a chuva foi mais forte. Mas o Senhor realmente nos trouxe aqui para prestarmos a Ele um culto em espírito e em verdade. Quero só deixar aqui alguns avisos. Pastor Waldenberg hoje está pregando na Igreja Cristã Evangélica Jardim das Indústrias, em Jacareí, que é aniversário dessa igreja. Ele já recebeu esse convite há um bom tempo. Ele está lá pregando nessa noite. Pastor Edelfonso está pregando na Central de Jacareí. Pastor Roberto Matias na Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos. Presbítero Marcos Deman na Igreja Cristã Evangélica de Guaratinguetá. Presbítero André na Igreja de Bragança Paulista. O pastor pede para nós orarmos por eles, para que eles possam ser usados por Deus na ministração da palavra. Tem um outro aviso, que é a respeito do encontro de homens, que vai acontecer no próximo sábado. Nós temos um grupo de homens aqui que está participando desses encontros. Então, no próximo sábado, esse encontro será lá na Vila Industrial. Tá? Se você quiser mais informação, converse com o pastor Vinícius, que ele vai estar orientando os irmãos que querem participar desses encontros lá na igreja. Ok? Convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos dar início com uma palavra de oração. E logo em seguida, nós vamos louvar o Senhor com o hino número 244. É o Glad? Não está aqui. Então o Glad, depois da oração. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa vida, por esse momento que o Senhor nos concede, juntos podemos cultuar o Senhor. Obrigado pela chuva que está caindo, porque o Senhor tem realmente suprido as nossas necessidades. Muitas das vezes nós até não entendemos o que o Senhor faz, porque nós temos vistos aí em alguns locais que a chuva tem causado transtornos, mas nós sabemos que tudo está sob o controle do Senhor e nós louvamos o Senhor por todas as coisas. Recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe, Senhor, a nossa adoração nessa noite, que o Senhor fale com cada um dos que aqui estão, através da ministração da Tua Palavra. Aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor conduza em segurança, para podermos juntos prestar um culto ao Senhor. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Agora sim, com o nosso Senhor, no hino número 244. Convido a igreja para se colocar de pé, aqueles que puderem. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo de número 96. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Livro dos Salmos, Salmo de número 96. Diz assim a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazendo oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Amém?
Os irmãos podem se assentar. Nós vamos agora louvar o Senhor com o coral de casais.
Amém. Continuando nossa adoração, nós vamos louvar o Senhor agora com nossos cânticos espirituais. Convido aqueles que puderem para se colocar de pé novamente. Nosso primeiro cântico fala que nós devemos nos render aos pés de Jesus. Então, que você queira fazer isso nessa noite. Entregar tudo que você tem, suas angústias, seus anseios, suas alegrias. Entregue tudo aos pés de Jesus nessa noite.
o Deus que faz infinitamente mais daquilo que a gente imagina. Então, que você cada dia mais busque a Ele e peça o seu infinitamente mais, porque Ele tem para te dar. Desse mês, ela é baseada em Jó 42, que fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E quando o autor escreveu essa música, ele estava passando por um momento muito difícil. Ele tinha acabado de perder uma filha, estava no início do casamento. Então não foi um tempo fácil para ele. Eu acredito que Jó ensinou muito para ele quando ele escreveu essa música. E a partir disso, desse período, ele passou a ter muita intimidade com Deus e não abandonou a fé dele, porque ele sabia que Deus era maior do que a dor, maior do que o medo, maior do que a angústia. Então, seja qual for o problema que você estiver passando,
o maior deserto que você estiver, Deus está com você. Então, que você não abandone a Deus, porque Ele não te abandonou. Por tudo que Tu és para nós, porque sem Ti nós não somos nada. Te agradecemos porque em cada momento o Senhor está conosco e não nos abandona, porque o Senhor é o nosso Pai. Te agradecemos porque mesmo em meio aos nossos sofrimentos, nós temos esperança que em Ti nós seremos fortes, porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos tira do nosso deserto, Senhor, e caminha conosco e nos traz alegria, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que Tu és para nós, e por tudo que tens feito, e por tudo que ainda vai fazer, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Esse é um culto de missões. Em culto de missões nós gostamos de dar oportunidade para os irmãos poderem conhecer um pouco mais e poderem investir mais em sua vida missionária. Quero convidar o pastor Vinícius, ele vai estar dirigindo o momento missionário nesse momento e vai trazer algumas oportunidades para os irmãos aprenderem mais sobre missões e poder realmente se especializar em servir ao Senhor nesta área. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero falar com os irmãos sobre dois eventos ou duas oportunidades de nos envolvermos com missões. A primeira delas é o vocare. Essa palavra vocare é latim, que significa vocação. E ela trabalha a ideia do como podemos servir ao Senhor e comunicar a glória do Senhor com a nossa própria vocação. Então, é um evento que vai ter em Maringá,
tem alguns jovens e adolescentes da nossa igreja que vão participar desse evento. E eu quero divulgar para a igreja, saber para a igreja orar. Talvez você também queira participar, enviar alguém para participar, investir em alguém que vai participar. Então, tem um pessoal que vai, eu queria que eles ficassem em pé, para os irmãos saberem quem é que vai para o Vocari, dos adolescentes, o Guilherme está ali também. Então, invista, o Fabrício e eles que vão levar a turma. Então, quero que os irmãos saibam, orem por eles e contribuam para que eles possam ir, tá bom? Muito obrigado, gente. O Vocari é uma experiência muito legal. Ano passado eu fui, um evento muito sério, junto com alguns jovens. Foi muito edificante para nós. Segundo, eu quero falar sobre o Perspectivas. Pode passar aí, por favor. Isso é sobre o Vocari, vai ter uma caravana daqui. E o Perspectivas. O Perspectivas é um curso rápido, prático e ao mesmo tempo profundo sobre missiologia. Estuda a história de missões, estuda a teologia de missões. O ano passado eu tive a oportunidade de fazer aqui na igreja, junto com um grupo de irmãos, foi muito bom. E esse ano, novamente, vai ter uma turma, e vai ser aqui na nossa igreja, todas as segundas-feiras, no segundo semestre, a partir de agosto, né, pastor? Pode passar, tem algumas informações aí. Então, nós vamos começar na última segunda de agosto, e todos os irmãos estão convidados para essa aula inaugural. Quem aqui já fez o Perspectivas? Muita gente. E os irmãos podem conversar com esses irmãos que já fizeram, foi edificante e vale a pena se envolver e fazer também. Então toda a igreja está convidada para participar, para pensar sobre missões, para divulgar a glória do Senhor, para que todos os povos o adorem. Vamos orar por isso? O valor. Ok, irmãos, tem um valor. Está aí, é de R$350 o curso, porque envolve pagamento de professores que vêm de longe, envolve um material didático que você, ao participar do curso, recebe também um livro. Enfim, é um investimento, vale a pena fazer. Procure pastor José Carlos, me procure se você quer participar, não, que a questão financeira não seja um impedimento para isso. Nos procure. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem colocado no coração da nossa igreja esse envolvimento com missões, Deus. E o Senhor tem nos despertado para nos envolvermos cada vez mais, não somente enviando, sustentando missionários, como já temos feito, mas também aprendendo mais sobre isso, colocando esta vontade, Deus, de nos envolvermos mais na Tua obra. Por isso, eu peço ao Senhor por estes dois eventos, tanto o Vocari como o Perspectivas, que o Senhor toque no coração daqueles que o Senhor quer trabalhar com isso, Deus. E dê condições a eles, abrindo portas para que participem, Deus. Abençoe a nossa igreja, que ela possa ser instrumento do Senhor, para que a Tua glória seja conhecida em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém. Isso. Chegou o momento das crianças, momento infantil. Então elas vão estar aqui na frente agora, louvando ao Senhor. Quem vai dirigir a irmã Juliana? Em seguida você já ora por elas, Juliana. E em seguida também elas já vão estar saindo para o culto infantil. Tá? Então as crianças até 10 anos, em seguida esse momento infantil, já podem ir para o culto, onde você vai cultuar o Senhor lá em cima. Já convido os irmãos para se colocar de pé, para a gente ser bem rápido. Tem que ficar lá. Agora tá. A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma larga, a outra pega. A formiguinha pega a folha e carrega. Quando uma larga, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra.
gente sobra, porque senão a gente sobra, porque senão a gente sobra. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essas crianças, Senhor, que o Senhor esteja cuidando do coraçãozinho delas, Senhor, que eles estejam abertos para a mensagem que eles vão ter agora, que seja um momento muito bom para eles, muito edificante, que eles possam se lembrar sempre desses momentos que eles passam na tua casa, Senhor, que sirvam para que eles possam seguir os teus passos, Senhor, e ser servos de Deus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Nós vamos louvar o Senhor agora com o coral Glade. Ou Glade.
favor, pastor. Pastor Eduardo Franco é professor de Antigo Testamento no Palavra da Vida, Atibaia. Ele é professor da lição 5 e 6 do curso Perspectivas Brasil. Ele estará conosco aqui no dia 30 de setembro, dando a lição 5. Ele estava me perguntando aqui se ele ia dar aula esse ano. Eu falei, pastor, só me quebra desse jeito. Então ele está com a sua esposa, ele vai apresentar ela. E nós vamos orar por ele e em seguida ele estará trazendo a palavra de Deus ao nosso coração. Oremos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de ouvirmos a pregação da Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra edifica, transforma e nos faz, ó Pai, servir ao Senhor melhor no decorrer da nossa vida. Pedimos que o Senhor use o Teu servo que está aqui nessa noite, o pastor Eduardo Franco, como instrumento nas mãos do Senhor para falar o nosso coração. O Senhor dê a ele, ó Pai, toda a ousadia, toda a autoridade necessária para que ele possa realmente comunicar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração durante esses dias para falar conosco. Usa o Teu servo nesse momento. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar novamente aqui em São José dos Campos, na Igreja Cristã Evangélica. Eu trago um abraço da Igreja Evangélica de Maracanã, que não fica no Rio de Janeiro, mas fica ali em Atibaia. Eu sou casado com essa linda mulher aí da foto, o nome dela é Mirta, ela está ali atrás, pode se colocar em pé, ela está aqui com a gente, nós estamos com um filho agora, o nome dele é Vitor Gabriel, está sendo uma bênção na nossa vida, e o pastor já chegou e falou assim, olha, não tem como dizer que ele não é seu filho, é a cara de vocês, né? Nós somos muito gratos a Deus, por esse presente que o Senhor nos deu, que Ele nos proporcionou. A palavra de Deus fala que realmente os filhos são heranças do Senhor. O pastor me pediu para vir aqui falar a respeito de missões, e quando a gente fala de missões, de uma certa forma a gente pensa naquela atividade que ela é bem invasiva, que de certa forma é uma atividade que ela, por parte das autoridades governamentais, ela até é olhada com certo cuidado. Nós estamos falando de pessoas que são perdidas, nós estamos falando de pessoas que vivem nas garras e nas trevas, vivem no aprisionamento do pecado. A gente está falando da proclamação do Evangelho, nós estamos falando sobre salvação, perdão, restauração de famílias, mas a gente muitas vezes nós pensamos na atividade missionária quase que associando isso exclusivamente apenas com o resultado que o campo missionário ele pode oferecer. E quando a gente pensa na atividade missionária, a gente pensa no missionário quase que como uma espécie de Indiana Jones, aquela pessoa que vai chegar aqui na igreja e vai trazer assim aquele cabedal, aquela quantidade de aventura, né? Os nossos super-heróis, aquelas pessoas do mundo evangélico. Esse missionário, ele tem o seu valor, ele é importante e nós cremos que ele, inclusive, faz parte dos planos de Deus. Mas muitas vezes nós pensamos apenas naquilo que o campo pode e deve produzir em termos de resultado da nossa ação missionária, da nossa ação evangelística. Quando eu olho, por exemplo, o Salmo de número 96, versos 7 e 8, esse salmo, ele diz, é o salmo que nós lemos, diz assim, tributai ao Senhor. A palavra para tributar aí é literalmente aquela palavra para pagar impostos, né? É a palavra dar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Se nós estamos olhando para esse salmo e esses versículos que falam do resultado que a atividade missionária ela deve gerar, a questão é como que nós vamos fazer isso para que nós cheguemos nesse resultado. O versículo de número 3, ele diz que nós devemos anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Nós precisamos revelar essa glória do nosso Deus
para que todos os outros povos possam então prestar ao Senhor a glória que é devida ao nome do nosso Deus. A gente pode dizer que desse ângulo, desse aspecto, a atividade missionária, ela deve resultar nessa monta, nessa quantidade de adoradores que virão e vão tributar ao Senhor a glória devida ao seu nome. John Piper falou com toda a propriedade, com base nas Sagradas Escrituras, que missões devem acontecer num lugar, porque naquele lugar ainda não existem adoradores. Então nós falamos que a atividade missionária é aquela atividade de levar aquele local à apresentação da glória do nosso Senhor, para que ali se levante adoradores. Mas eu quero olhar para uma passagem nas Sagradas Escrituras, que ela está mostrando não da ponta onde a atividade missionária está acontecendo e dos seus resultados. Eu quero olhar num versículo das Sagradas Escrituras que fala sobre o ângulo e a perspectiva de quem está enviando, de quem está promovendo, ou seja, de nós como povo de Deus, esse nosso esforço, esse nosso engajamento. O apóstolo Paulo, ali em Filipenses, capítulo 1, versos 3 e 5, ele diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou dando ênfase nessa palavrinha, que é a palavrinha cooperação, porque essa palavra ela é uma palavra muito usada no âmbito comercial, que ela significa literalmente parceria, sociedade. Ou seja, o engajamento que o apóstolo Paulo via por parte da igreja de Filipos e como ela havia se envolvido com a atividade missionária, Paulo está dizendo: olha, vocês não batem cartão, vocês não têm uma jornada de trabalho para cumprir, mas vocês têm aquela atitude de um sócio dentro de uma sociedade, querendo ver aquilo acontecer e pensando dentro da glória de Deus. Vocês são meus cooperadores, os meus sócios, para que tudo isso de fato aconteça. Quando nós pensamos em atividade missionária, da perspectiva de quem está fazendo, não dos resultados alcançados, a questão é: onde e como nós podemos render glórias ao nosso Deus? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá para o livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Eu quero ler apenas alguns versículos desse grande capítulo, primeiro livro de Reis, capítulo 8, primeiramente os versos 27 a 29, que diz assim: primeiro livro de Reis, capítulo 8, versos 27 a 29, diz assim a palavra de Deus: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer nesse lugar. O verso 33 diz assim: quando o teu povo Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, confessar o teu nome e orar e suplicar a ti nessa casa. E aí diz o versículo 34, ouve tu nos céus. E depois o versículo 35 diz assim: quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, aí o verso 36 basicamente ele repete: ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos. O verso 37 diz assim: quando houver fome na terra ou peste, quando houver
crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os seus inimigos o cercarem em qualquer das suas cidades, ou houver alguma praga ou doença, ouve toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer neste lugar. Mas aí tem uma pequena parte dessa passagem, os versos 41, que diz assim: também ao estrangeiro, que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orado voltado para essa casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que essa casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Essa talvez seja uma das orações mais bonitas e mais longas das Sagradas Escrituras, porque ela se refere àquele grande e glorioso dia da inauguração do Templo de Salomão. A nossa percepção muitas vezes é que as pessoas do Antigo Testamento, elas tinham uma teologia talvez limitada e muito restrita naquilo que se refere ao nosso grande Deus. Mas quando Salomão está edificando essa grande obra, ele está dizendo: eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que hoje eu edifiquei para o teu nome. Salomão, a despeito da grandiosidade do templo, da quantidade de ouro, prata, bronze e de todo o cedro do Líbano, ele estava chamando aquele grande palácio que era o templo de Salomão simplesmente de uma casa. E está dizendo: Senhor, se os céus dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa. Mas existem algumas ações que nessa passagem elas são repetidas reiteradamente. Senhor, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. Atenta, esteja atento. Se o teu povo pecar e orar voltado para essa casa, ouve tu nos céus. Quando chegar a seca, e aqui é um sinal de que o povo havia pecado, eles vão voltar para ti, confessarão, pedirão pecado, e ouve tu, Senhor. Muitas vezes a nossa tendência em pensar a respeito do Templo de Salomão é achar que ele era um templo voltado exclusivamente para o povo de Israel. Mas Salomão, nesse dia da inauguração, no finalzinho da sua oração, ele faz um pedido. Também, Senhor, ao estrangeiro, ao gentio, aquele que não for do teu povo, quando ele vier de terras remotas, e isso de fato aconteceu, pessoas vieram de 2, 3 mil quilômetros de distância, chegando até ali Israel, para saber o que o nosso Deus estava proporcionando ali para aquelas pessoas. Quando ele vier de terras remotas, ouve tudo o céu, lugar da tua habitação, faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Salomão estava fazendo essa oração e esse pedido, essa súplica diante de toda a nação, não apenas para que a oração do estrangeiro fosse ouvida, mas o propósito é o seguinte: a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Salomão está dizendo: Senhor, eles vão ouvir a respeito do Senhor e serão atraídos para esse lugar, assim como um imã é capaz de atrair qualquer metal em direção a ele, assim eles virão para cá, porque eles vão ouvir do teu grande nome. Mas ainda, Senhor, para que eles temam o Senhor, não do jeito que eles querem, mas para que eles temam o Senhor do jeito que nós já aprendemos a temer o Senhor. Salomão havia entendido que o templo era apenas uma ferramenta que teria a capacidade de atração para todas aquelas nações em volta da terra, que elas viriam ali. Salomão sabia que a glória
do templo não residia apenas naquela grande construção, mas naquilo que Deus haveria de fazer na vida do seu povo e na capacidade que tudo isso, a manifestação da glória do Senhor, proporcionaria a todas as outras nações e iria atrair essas nações para chegarem ali. Salomão sabia que a obediência do povo era exatamente a evidência do grande poder e da glória de Deus manifestado, e isso atrairia a atenção de todos os povos. A minha pergunta é, pensando no fato de que nós somos os agentes de Deus na realização da atividade missionária, a minha pergunta é, de quem é a glória? Ela é minha, da nossa igreja, ou ela é a glória de Deus? Salomão entendeu que a construção daquele templo não tinha um propósito e um fim em si mesmo, mas tinha o propósito de atrair as outras nações, trazer, redundar numa glória maior para o nome de Deus. Que o templo era apenas uma ferramenta, um canal, para que as outras nações pudessem enxergar ali, pela adoração, quem na verdade é o nosso Deus, e para que elas viessem a imitar o exemplo do povo de Deus. Nós podemos dizer sem qualquer medo e qualquer temor, de que em boa medida o templo era esse instrumento da manifestação da glória de Deus, para que as nações chegassem ali e rendessem glórias a Deus. A questão é que normalmente nós, como povo de Deus, nós pervertemos os instrumentos que Deus entrega e confia em nossas mãos, e aquilo que é transformado para ser o canal ou instrumento de bênçãos e de glória para Deus diante das outras nações, normalmente nós pegamos isso e queremos transformar em bênção, em glória para nós mesmos. Esse é o efeito que o pecado tem na nossa vida, até na nossa vida como povo de Deus. Nós pegamos os instrumentos, os agentes, as ferramentas, os meios que Deus coloca à nossa disposição para que a sua obra seja realizada, e ao invés de rendermos glórias ao nome do nosso Deus, nós queremos essa glória para nós. O templo ele foi construído com esse propósito. A glória não era para o povo, a glória não era para Salomão. A oração de Salomão é uma oração acertada e afinada com a teologia e com a atividade missionária já daquela época, porque esse templo foi um instrumento que Deus levantou para a sua adoração, para que por meio dele e por tudo aquilo que Deus estava fazendo, os outros chegassem para adorá-lo. Eu quero olhar com os irmãos um livro muito pequeno dentro das Sagradas Escrituras, às vezes mal interpretado, que fala de como que nós, como povo de Deus, podemos perverter os instrumentos de Deus na sua obra. Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, lá para o livro do profeta Ageu. O nome Ageu significa literalmente minha festa. O contexto aqui, nós estamos falando daquele povo já, a chamada o povo pós-exílio. O povo já está voltando, nós tivemos 3 retornos do último exílio nos tempos do Antigo Testamento, 3 exílios ali da Babilônia. Nós tivemos com Zorobabel, nós tivemos com Neemias e tivemos também com Esdras. Esses retornos são as chegadas desses povos, na verdade do povo de Deus, novamente para a terra de Israel, e o seu esforço, o seu empenho para voltar a restaurar tudo aquilo que havia saqueado, queimado. E nós estamos falando de um tempo em que o povo chega aqui para a cidade de Jerusalém, e a cidade havia sido desolada, destruída, o templo havia sido saqueado. Eles começam a construção do templo, aquele grande templo, que foi inaugurado ali em 1 Reis capítulo 8, ele já se encontrava em ruínas. Eles começam então a reerguer esse templo, mas então, com esse templo,
eles abandonam essa construção. Eu quero ler os versículos 3 a 5, que diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneladas ou em casas de fino acabamento, enquanto essa casa, ou seja, o templo, permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. O livro do profeta Ageu, ele é dividido basicamente em 4 mensagens, mas eu quero olhar aqui para 3 atitudes que o profeta está condenando e está dizendo que é necessário mudar essas atitudes em relação à obra, à atividade, os instrumentos que Deus dispõe na vida e nas mãos do seu povo. O povo havia chegado ali à cidade de Jerusalém, muita destruição, muito cheiro de fumaça, muito cheiro de fuligem, e eles começaram então a mexer, a trabalhar com aquela reedificação do templo, e de repente eles param com aquela edificação, e aquela obra que na verdade justificava o retorno do povo para a cidade de Jerusalém, ela fica estagnada e paralisada por aproximadamente 14 anos. Um grande homem aqui, o nome dele é Zorobabel, é o governador da época, e nós temos um sumo sacerdote aqui, o nome dele é Josué, não Josué lá do livro de Josué. Eles são os responsáveis por essas atividades, e eles começam a perceber a letargia, o desânimo e o entrave, os obstáculos que esse povo que havia sido liberto para voltar ali para a sua cidade natal, eles encontram para reerguer novamente o templo de Jerusalém. A primeira condenação que o livro do profeta Ageu traz é porque esse povo que estava dizendo que a cidade estava destruída e que havia uma crise financeira que assolava o país e que não havia recursos para a retomada da reconstrução do templo, Deus está dizendo: olha, vocês estão dizendo que não existem recursos para que o templo seja erguido novamente. Aquela obra que vocês começaram há 14 anos atrás, ela ficou paralisada, porque vocês pegaram todos os recursos e começaram a colocar tudo isso nas finas casas de acabamento de vocês. O cedro do Líbano, que foi tirado exatamente para a retomada dessa reconstrução, vocês pegaram e começaram a fazer painéis nas casas de vocês. Daí o nome de casas apaneladas, ou seja, casas com painéis de madeira e madeira importada e um material muito caro. Vocês começaram a priorizar a casa de vocês ao invés da minha casa. A minha casa está em ruína, ao passo que a casa de vocês está sendo colocado o mais fino e o mais caro acabamento. A questão aqui é a glória de quem essas pessoas estavam querendo revelar nesse lugar. Deus está dizendo: considerai o vosso passado, veja o que está acontecendo. Durante esses 14 anos de estagnação dessa construção, nada prosperou até aí. Deus então fala aqui a partir do verso 6 de uma lista de eventos que começam a acontecer, eles começam a plantar e semeiam, mas eles colhem pouco. E Deus diz novamente: considerem o vosso passado. O salário de vocês colocam num bordal, e a mesma coisa de que isso tivesse furado, o dinheiro desaparece, ele não dá para os 30 dias. Considerem o vosso passado. Deixem de investir na vida pessoal de vocês, porque afinal de contas vocês saíram do cativeiro exatamente para retomar a reconstrução desse templo. O profeta Ageu está chamando o povo de Deus exatamente para priorizar aquilo que tem prioridade. O profeta Ageu está dizendo: enquanto vocês procurarem a glória pessoal de cada um, olha a minha linda casa, o meu lindo carro, o meu grande salário, o que eu tenho, ninguém vai prosperar com isso.
Se vocês retomarem a reconstrução do templo, essa casa ela voltará a brilhar como nunca. E esse nosso Deus, lá de 1 Reis capítulo 8, ele dará glória a essa casa. Deus está desafiando e chamando o seu povo para colocar a prioridade no lugar certo. Quando nós pensamos em atividade missionária, eu falo como pastor, é um negócio que dá pouco retorno para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Dá pouco retorno porque tudo que nós fazemos aqui na igreja traz um retorno direto e imediato para nós. Se você investe mais no seu pastor, ele vai pregar com mais ânimo, com mais encorajamento, certo? Se você coloca ar-condicionado, vai ficar tudo bem. Se você põe o acolchoamento nos bancos, a gente vai assistir, prestar um culto com mais tranquilidade, melhores instrumentos. Mas se nós estamos falando de algo que está além da nossa vista, de uma proclamação do Evangelho, além do nosso alcance, inclusive, nós estamos falando de uma atividade que, da perspectiva eclesiástica, ela é altamente belicosa, porque isso não traz glória para nós como igreja. Nós estamos falando de investir algo na vida daquelas pessoas que talvez nós nem nunca ouvimos falar. De pessoas que vão se levantar ali como igreja e vão render honras e glórias ao nosso Deus. Mas Deus está dizendo, se vocês preferirem a glória pessoal, não haverá êxito para a vida de vocês. Não haverá progresso, ninguém vai lograr êxito com êxito. Ageu convoca aquele povo e é dito que num prazo de aproximadamente 40 dias, aquelas pessoas começaram a se levantar e demonstraram para o Senhor que a prioridade ela foi trocada. Eles começaram a subir nas florestas, buscar madeira novamente, evidenciaram para o Senhor de que, de fato, a sua prioridade mudou. O texto diz que eles subiram, buscaram madeira e realmente eles fizeram tudo isso para a casa do Senhor. Irmãos, quando nós temos prioridades invertidas, o que precisa ser feito não é simplesmente uma oração de arrependimento, mas é trocar, na verdade, os nossos tesouros. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele diz claramente, onde estiver o teu tesouro, o seu tesouro, aí estará o seu coração. A minha pergunta para você nessa noite é, onde está o seu tesouro? Onde está aquilo que para você é importante? Onde que está aquilo que para você é algo mais precioso, que faz você sentir mais gente, mais homem, mais mulher ou mais jovem? Deus está dizendo, se você buscar isso na sua realização pessoal e pensando isso como um instrumento de Deus para a glória entre todos os povos, se você fizer isso para que o meu nome seja honrado e glorificado, eu vou te abençoar. Mas se você buscar isso para você mesmo, a bênção nunca chegará para a sua vida. A despeito do seu esforço, a despeito da sua dedicação e a despeito do seu engajamento. A primeira atitude que Deus está esperando é uma atitude de priorização, de colocar aquilo que é prioridade no lugar que Deus está dizendo. Isso é prioridade. A minha glória entre os outros, nesse instrumento, nessa ferramenta, nesse templo, que representa de fato essa capacidade de atração, é a minha glória. Ao passo que vocês pegaram essa glória e colocaram naquilo que é a casa de vocês. Eu quero olhar com vocês uma outra passagem. Ageu capítulo 2, versos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote,
e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo edificado, viu essa casa na sua primeira glória? E como vocês a veem e enxergam agora, não é ela como coisa de nada aos vossos olhos? Depois que aquele povo foi convocado, foi desafiado a trocar suas prioridades, um novo desafio ele se levantou. Depois de 70 anos de cativeiro ali na Babilônia, se levantou uma geração que não conheceu o templo da cidade de Jerusalém. Uma geração que não viu aquela inauguração, aquele grande culto ao nosso Deus. Aquela joia do Oriente que brilhava, que servia como uma espécie de farol. Uma nova geração apenas ouviu desse templo por ouvir dizer. Os testemunhos indiretos, os seus pais, os seus avós. E quando eles chegam ali na cidade de Jerusalém, com aquele templo saqueado, queimado, ao que tudo indica, o profeta Ageu, ele já estava com mais de 70 anos, por volta dos seus 80 anos, ele foi levado para o cativeiro com aproximadamente, talvez, entre 7 e 10 anos de idade. Ele foi uma das testemunhas que viu como esse templo era bonito, belo e formoso. Mas essa geração, essa primeira geração, que viu esse templo e foi para o cativeiro, e depois voltou e viu tudo aquilo em ruínas, foi uma geração que começou a servir de tropeço para essa segunda geração que ali chegou e que começou a trabalhar, a se envolver com aqueles escombros. Eu não sei se você já teve o desprazer de ver uma bela construção e depois ver aquela bela construção pegar fogo. Eu não sei aqui quem já passou por essa experiência. Eu me lembro claramente que o meu pai, ele construiu um grande balcão na nossa fazenda, e o meu irmão mais velho, todo bem intencionado, querendo fazer uma limpeza no galpão mais ou menos do tamanho desse templo aqui. Ele começou a fazer uma limpeza da maneira mais esdrúxula possível que um adolescente pode pensar. Ele pegou um lança-chamas para tirar as teias de aranha e começou. Estava indo bem. Nem aspirador de pó tirava tão bem. Até que aquelas chamas começaram a acertar o feno e a palha que estava num dos galpões. O fogo entrou, estava muito cheio, aquilo explodiu. A gente podia ver telha sendo arremessada até mais ou menos a uns 100 metros de distância para frente. E nós chegamos ali, os outros dois irmãos, para tentar limpar aquele negócio. Gente, aquilo fedia, cheirava fuligem. E tudo aquilo, aquela construção, ela não tinha nem 3 meses. Como que aquilo, num espaço tão curto, foi transformado num monte de cinzas? Eu lembro, meu pai chegou, ele viu tudo aquilo, eu só via meu pai chorar de tanto desgosto. O que estava acontecendo ali é que a primeira geração, ela olhava para aquele templo e ela dizia: vocês nunca viram a beleza e a grandiosidade que esse templo possui. A majestade que ele tinha na época em que eu nasci, que eu vim e que eu presenciei. O que nós estamos vendo agora, presenciando, é só choro, desgraça e o pior que a arquitetura israelita pode oferecer. Essa geração era uma geração que achava e acreditava que a sua força e a sua glória estava apenas naquilo que Salomão e Davi conseguiram levantar e fazer, e que Deus não poderia fazer mais nada do que ele havia feito para aquela geração. Essa geração era uma geração saudosista que dizia o seguinte: na minha época esse templo era um templo bonito.
Hoje o que vocês estão vendo é algo cinzento, queimado, fedendo e que só serve como uma casa de horrores. Irmãos, quando nós queremos fazer a obra de Deus, é natural que algumas pessoas elas se levantem, comecem a olhar para trás e dizendo o seguinte: não existem mais crentes como os crentes de antigamente. Os crentes da minha época é que eram crentes para valer. Os missionários é que faziam uma atividade missionária do jeito correto. Não se toca mais piano como se tocava naquela época. Piano clássico é um negócio que demora aí 10, 12 anos. Não se faz isso mais como eu faço. A palavra que chegou a Zorobabel é uma palavra que diz o seguinte: ser forte e corajoso. O meu espírito, o mesmo espírito que habitou naquela época, nos tempos de Salomão e nos tempos de Davi, é o mesmo espírito que está com vocês e ele vai capacitar vocês a fazer a minha obra. Irmãos, muitas vezes nós achamos e nós acreditamos que o que traz valor à obra de Deus é aquilo que pelo trabalho, pelo esforço pessoal, aquilo que eu consegui levantar, eu sou capaz de fazer. Aquela geração, aquela primeira geração, ela estava servindo de tropeço para essa segunda geração que foi desafiada a reerguer aqueles escombros para que o nome de Deus pudesse ser adorado e atrair novamente aquelas outras nações ali. Irmãos, eu sou pastor presidente da minha igreja, e eu vejo muitas vezes com tristeza como que irmãos mais velhos, ao invés de se tornarem bênçãos para as futuras gerações, para as gerações mais novas, como que eles se tornam um escândalo, tropeço e desânimo, ao invés de dizer: aquilo que eu fiz, vocês podem fazer. Porque o mesmo Espírito que habita em mim é o Espírito que habita em vocês. Irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus, ela não será feita na minha ou na sua geração. A palavra de Deus, ela dá um testemunho claro que aquilo que o nosso Deus tem para fazer, Ele vai fazer ao longo dos séculos e ao longo das gerações, até que o nosso Senhor volte, amém? Mas irmãos, nós queremos e nós achamos que a obra de Deus, ela será feita na minha geração, exclusivamente por mim e apenas por mim. E o que virá depois não vai prestar. E nós achamos que o valor da obra de Deus, ele está apenas naquilo que eu consigo levantar. Mas o que é curioso é que, a despeito de todo esse desânimo, Deus fala então com Zorobabel e diz assim: minha é a prata e meu é o ouro. Deus está dizendo: por que vocês estão preocupados com a realização da reconstrução desse templo? Davi realmente precisou trabalhar muito, separar o material. Salomão fez algo grande. Mas aquilo que para vocês tem muito valor, aqui nos céus é o asfalto que eu uso. Esse povo começou a valorar, a dar valor, ou atribuir valor àquilo que eles achavam que tinham valor. Mas o versículo 9, ele diz o seguinte: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo que aquele segundo templo, aquele templo reformado que havia sido queimado, ele teria uma glória maior, não é por causa do metal, ou por causa da madeira, ou por causa da arquitetura que ele teria ali novamente. Aquele segundo templo, ele seria maior
Porque o Senhor Jesus viria e estaria ali naquele templo, que depois ele foi implementado por Herodes. Deus está dizendo: o que dá valor à minha obra não é o material desse mundo que você coloca ali, mas é se a minha presença está naquele lugar. O que traz glória à minha casa não é o material do qual a minha casa é feita, mas é quem entra nessa casa. Essa casa, ela tem uma glória emprestada. Quem traz glória a essa casa é a pessoa que entra nessa casa. Irmãos, nós muitas vezes queremos que a obra do Senhor, ela tenha uma glória aparente e uma glória segundo o nosso padrão de avaliação. Mas nós não avaliamos que a glória que traz glória à casa de Deus é a glória por causa da presença do nosso Deus. Se nós queremos fazer a atividade missionária nos seus instrumentos com a glória que é devida, nós devemos voltar para as Escrituras e começar a nos perguntar: o que e onde nós estamos buscando a glória? Como que nós queremos incrementar a obra que nós estamos fazendo para Deus? É de acordo com o nosso parâmetro? É de acordo com as nossas riquezas? É de acordo com aquilo que os olhos podem avaliar? Ou é de acordo com a presença poderosa e magnífica do nosso Deus? O profeta Ageu, ele está dizendo: valorem, deem valor àquilo que Deus está dando valor. Mostrem que a obra de Deus, ela tem valor, não pelo que vocês acham que ela tem valor. E eu quero olhar para uma última passagem que está lá no livro de Ageu, capítulo 2, versos 14 a 16, diz assim a palavra de Deus: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo, desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Talvez você fazendo essa leitura comigo, eu acho que esses versículos, eles não fazem muito sentido. Deus pede então para que o profeta chegue e faça duas perguntas aqui. Essas perguntas, elas são dirigidas para o sacerdote. A primeira pergunta que Deus ordena que o profeta faça é: se alguém chegar e for oferecer um sacrifício, e durante o ato do sacrifício, uma dessas carnes do sacrifício, ela cair acidentalmente nas dobras da veste sacerdotal, aquilo ali vai se tornar santo? E a resposta do sacerdote é não. A carne do altar, a carne da oferta do altar, ela não tem o poder de santificar, mesmo que ela caia na veste dos sacerdotes. E aí depois o profeta, ele faz uma outra pergunta, um pouquinho diferente, e a pergunta é: mas se alguém tocar em alguma coisa imunda, aquela imundície que a pessoa tocou, ela tem a capacidade de contaminar as outras coisas e as outras pessoas? E pasmem, a resposta é sim. Tudo aquilo que for tocado pela pessoa que tocou em alguma coisa imunda, ela vai ficar imunda e cerimonialmente imprestável para o culto a Deus. Eu vou explicar isso aqui de maneira muito simples. Se alguém na sua casa ficar doente, com uma doença altamente contagiosa, esse contágio e essa doença, ela vai ser transmitida para as outras pessoas, por mais que todas as outras pessoas da sua família, elas sejam saudáveis. Não adianta você, como pai ou como mãe, dizer o seguinte: olha, vamos fazer uma rodinha, chamada rodinha da saúde, e nós vamos então impor saúde ao doente.
Isso não é possível. Mesmo que o doente ele seja minoria. Mas, se o doente, mesmo sendo minoria, ele tiver com alguma doença contagiosa, ele vai transmitir a sua doença para os outros. O que a Ageu está falando aqui é de que as pessoas elas voltaram para a cidade de Jerusalém e começaram a invocar o fato de que elas estavam na cidade santa e que por causa disso nada mais precisava ser feito. Vamos simplesmente fazer a obra de Deus e tudo vai dar certo. Não importa a nossa condição, o simples fato de nós estarmos aqui será uma garantia de que tudo aquilo que nós fazemos para o nosso Deus vai ser aceito por Ele. Deus está dizendo, esse local aqui não é capaz de transmitir consagração ou santidade, por maior que seja o monte ou a montanha de Araúna. O que vocês precisam é mudar a sua atitude antes de colocar qualquer pedra, qualquer tijolo nesse templo do Senhor. Ageu está dizendo, vocês precisam se consagrar antes de fazer a obra para o Senhor. A glória que é devida ao Senhor, ela acontece não simplesmente quando nós realizamos a obra de Deus, não quando nós obedecemos ao Senhor, mas também pela nossa atitude na realização da obra de Deus. Ageu está dizendo, mais importante, e juntamente com a obediência, é a questão da nossa consagração diante do nosso Deus. Esse pequeno livro, ele traz para nós 3 atitudes que dizem como que a obra de Deus ela precisa ser feita. Dê prioridade àquilo que Deus está dizendo que tem prioridade. Dê valor, o devido valor, àquilo que Deus está dizendo de fato, tudo isso tem valor. E consagre-se diante de Deus, porque não é do jeito que você quer fazer a obra, mas é com a reverência e com a santidade devida ao nosso Deus. A minha pergunta é como você está realizando e pensando na glória que é devida ao nosso Deus. Na priorização daquilo que tem prioridade, no valor que é devido à obra de Deus, na sua consagração, como tudo isso vai? Eu quero te convidar a ficar em pé e eu quero orar por você. Eu quero clamar para que esse mesmo Deus, que foi o Deus que permitiu que aquele grande templo fosse erguido, ele realmente possa trazer a contrição necessária ao nosso coração. E muito mais que a nossa glória pessoal, haja uma preocupação com a glória do nosso Deus. Amém? Senhor, mais do que a nossa glória pessoal, a nossa preocupação é com a Tua glória, para que por intermédio dos agentes e dos instrumentos que o Senhor tem colocado diante de nós, nós venhamos a empregá-los da maneira correta, para que por meio deles o Teu nome seja honrado e glorificado. Que as nossas vidas, ó Deus, elas sejam o testemunho vivo e vibrante daquilo que o Senhor tem feito por nós e por meio de nós. Ó Deus, ainda que no campo missionário, ainda que a atividade missionária não renda nenhum fruto, humanamente falando, nós, como igreja, nós sejamos, ó Deus, aquela vitrine do Senhor, do Teu reino, onde quer que nós estejamos. Que nossas vidas, ó Deus, elas reflitam o poder e a ação do Senhor no meio da comunidade onde nós estamos inseridos. Mais do que isso, o valor que nós damos ao Senhor, a Tua glória. Ó Deus, que a nossa atitude na realização da Tua obra evidencie a reverência que nós temos pela glória do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Obrigado, pastor Eduardo Franco. Certamente Deus falou com a sua igreja nessa noite, nos alertando aí sobre as nossas prioridades, sobre aquilo que nós temos dado realmente valor e nos lembrando a importância de nos consagrarmos realmente ao Senhor. Nós vamos louvar o Senhor agora com o hino número 442, Mãos ao Trabalho. Logo em seguida, o coral de casais estará ministrando um cântico. Aqueles que puderem se colocar de pé.
Estamos encerrando o nosso culto congregacional. Eu quero convidar o pastor Expedito e a dona Nair para cumprimentar os irmãos na porta da praça. Pastor Vinícius e dona Débora na porta lateral. Eu vou estar com o pastor Eduardo Franco na porta central. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos orar, impetrar a bênção. E assim nós estaremos encerrando o culto nessa noite. Pai, nós damos graças ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor realmente nos ajude a priorizar aquilo que tem valor para o Senhor. Que as nossas vidas, ó Pai, as quais estão nas Tuas mãos, possam realmente, ó Pai, refletir a Tua glória, de forma que aquelas pessoas que andam nas trevas possam realmente ver Cristo em nós. E que a atitude do nosso coração, ó Pai, esteja realmente firme no Senhor. Que a nossa vida seja consagrada a Ti todos os dias. Que nós possamos, ó Pai, ser verdadeiramente sal e luz, para que esse mundo possa conhecer ao Senhor. Nós temos dedicado parte daquilo que o Senhor nos concede como bênçãos materiais para sustentar missionários, para contribuir com a obra do Senhor. Sabemos que isso, ó Pai, é o mínimo que nós podemos fazer, mas nós também queremos servir ao Senhor mais e melhor a cada dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas faltas, e nos dê realmente a convicção necessária para nos colocarmos de pé diante do Senhor, com todo o nosso coração voltado a Ti, para vivermos realmente para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê uma semana na Tua presença e oportunidade de falar do Senhor Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Usa, ó Pai, cada um dos irmãos aqui presente, segundo a Tua vontade, para a edificação da Tua igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consoladoras comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo do Senhor espalhado por toda a terra e conosco, que nos reunimos aqui nessa noite, aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Poderia sentar?